Amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115. A palavra do Senhor diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque dizem as nações: onde estás o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Sons alguns saem da sua garganta. Tornam-se semelhantes a ele os que os fazem e todos que nele confiam. Confia a casa de Israel no nosso Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele, o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequeno como grande. O Senhor vos aumente cada vez mais, a vós e os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, e louvai ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, graças te damos por mais um dia que nós possamos estar aqui para te louvar, para te engrandecer, para aprender mais da tua palavra, Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque só o Senhor és o único Deus da face da terra que pode nos dar, nos abençoar, nos livrar e nos confiar, nos direcionarmos, Senhor. Senhor, eu peço que esteja abençoando a cada um aqui nessa noite, esteja usando a cada um que está sendo usado pelo Senhor. E eu lhe peço que esteja trabalhando na vida da equipe de louvor, esteja usando eles para louvar o seu verdadeiro louvor. E assim é o pregador da noite, o Senhor esteja abençoando e usando ele para falar apenas a tua palavra, Senhor. Ó Deus, ó Pai, eu lhe peço ainda que esteja abençoando a cada visitante, cada pessoa aqui que está para engrandecer ao teu nome. E que o Senhor ainda esteja, Senhor, abençoando a cada um que necessite de uma cura, necessite de uma libertação, que necessite de ser restaurado nessa noite. Que o Senhor esteja fazendo a tua vontade sobre a vida de cada um aqui nessa noite. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você tem confiado em cavalos? Você tem confiado em estátuas? Pode assentar, por favor. Pode ficar à vontade. Você tem confiado em quê nos dias de hoje? A palavra do Senhor diz que nós devemos confiar não em estátuas, não em cavalos, não em homens, não em coisas que não é o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós temos que confiar apenas nele, onde a gente não vê, mas Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que é, Ele é hoje, Ele é amanhã, Ele é o ontem, é o único, que é o Deus vivo. E assim, na palavra do Senhor diz que aqueles que não creem, não tem nada. Aqueles que não buscam do Senhor, não tem nada. E às vezes você confia no seu carro e deixa de confiar no Senhor. O seu carro não te dá o que o Senhor te dá. O seu carro não te livra de problemas, não te livra de alguns atentados. O Senhor te livra. E assim diz a palavra do Senhor, que aqueles que vinham a mim beber da minha água não têm sede.
E assim, beber a água, às vezes a gente pensa beber água mesmo, mas é beber do Espírito Santo, é sentir o Espírito verdadeiro, é estar com Ele o tempo todo, e Ele te livra o tempo todo, Ele abre portas para você onde você ainda não vê, Ele abre coisas na sua vida, Ele te livra de coisas que você não tem a menor sabedoria de ver, apenas Ele vê. Mas você vê uma estátua, você vê um santo, você vê um carro, você vê uma casa, e às vezes você confia mais na sua casa do que no próprio Senhor. E aí você esquece que quem te dá alguma coisa, quem te livra alguma coisa, é só o Senhor. E assim diz a palavra do Senhor, confie nele, e mais Ele fará. Vamos louvar agora, vamos entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Vamos estar, se você quiser ficar de pé, correr, pular para o Senhor, pode pular, pode correr, pode ajoelhar, pode louvar ao Senhor, mas esse vai ser um momento que nós vamos louvar ao Senhor. E essa noite nós vamos estar recebendo um novo presbítero aqui nessa noite, e vamos ter ceia também nessa noite para aqueles que são batizados, aqueles que estão com plena comunhão de fé com o Senhor. E mesmo que não seja da igreja e que seja batizado, seja bem-vindo à nossa igreja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Saibais que o Senhor é bom. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade em geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia, amém. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Alegro vou te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Viverei teu amor pra sempre. Viverei teu amor pra sempre. Viverei teu amor pra sempre. Viverei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Podia sentar nesse momento, presídio Fabiano. Meus irmãos, na palavra do Senhor em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherá os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Às vezes a gente fala de dízimos, de oferta, e às vezes a gente pensa, não, para que a igreja pede o dinheiro? Porque está aqui, ó, na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: se você tira 1/10 das tuas primícias e honre Ele com a parte do que Ele te deu, os seus celeiros se encherá. E aí você fala assim: mas Fabiano, é só você que está falando isso? Não, a palavra do Senhor está falando. E quando você tira da sua renda uma parte e se doa ao Senhor, tudo acontece. O templo passa a ter luz, o templo passa a ter som, o templo passa a ter uma cadeira confortável para você. Mas você fala assim: Fabiano, é só a igreja? Não, você tem um propósito com Deus e se dispõe a ajudá-lo. As suas vasilhas, a tua casa, a tua empresa passa a prosperar.
Quando você tem um propósito com o Senhor e passa a cumprir com Ele, apenas devolver aquela parte que o Senhor te deu. Tudo que você tem foi o Senhor que te deu. O Senhor só apenas te fala: não, eu quero só uma parte, para que aqueles que eu escolhi tenha um templo, tenha uma estrutura para pregar ao Senhor, tenha uma gasolina para o seu carro para ir pregar ao Senhor. Isso é que o Senhor pede a nós, o mínimo. Aí você olha para trás e vê o tanto que o Senhor é bom com você, o tanto que o Senhor tem abençoado a sua vida. Então aqueles que vieram, que está preparado, agora vai ter um louvor e que você possa depositar no gasofilácio. E logo após o pastor vai orar por você. Mesmo você que não veio preparado, fique em paz, que o Senhor vai providenciar uma bênção na sua vida. Fique de pé, se você puder. E você agradecesse a Deus. Se você puder ficar de pé esse momento. Pode dizer: eu louvo. Louvo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome. Exaltado. Lá do início, você pode declarar: louvo ao teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome.
exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. você pode declarar mais uma vez pra gente terminar. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Poder sentar nesse momento. Senhor, muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Muito obrigado pelas mãos que se ofereceram, Senhor, se doaram. E aqueles que ainda não entenderam, não puderam, Senhor. E aqueles que ainda têm dificuldade, Senhor, que o Senhor toque em seus corações, trazendo essa confiabilidade, Senhor. Porque é o Senhor que sustenta, é o Senhor que nos dá. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Não tem nada, Senhor, coisa alguma que o Senhor não possa fazer. Então abençoa o teu povo, Senhor. Dê prosperidade a teu povo, para que em tudo possamos ser gratos ao Senhor e devolver aquilo que de fato e de verdade te pertence. Não somente os dízimos e as ofertas, mas as nossas vidas ao Senhor. É nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Eu preciso aqui, viu, nego? Irmãos, hoje nós estamos em festa. Mudou aqui, passou aqui. Estamos em festa exatamente por causa do oficialato, serviço ao Senhor. Como eu sempre digo, né? Não é a questão dessa indisposição do homem, mas é a questão da posição que Deus coloca em nossos corações e mesmo sem muitas vezes entendermos, o Senhor nos abençoa e coloca homens para servi-lo. Assim na igreja, assim no ministério.
E como é tal, eu quero convidar nosso irmão presbítero Walter Araújo para estar aqui, para a gente fazer esse ato cerimonial, né? Por favor, irmão, venha cá. Obrigado, meu irmão. Presbítero Walter, que prazer e honra tê-lo aqui, nessa junção de ministério, né? Bom demais. Irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua forma de governo, conforme a exposição e o ensino da palavra de Deus, nós temos a compreensão de dois ofícios. Dois ofícios. O diaconato e o presbiterato. Isso não significa que o ofício de presbítero seja maior ou mais elevado do que o ofício do diácono, ou vice-versa. Todos os ofícios são iguais. As responsabilidades que são diferentes. A Igreja Presbiteriana do Brasil, o ofício, a ordenação do presbítero é perpétua. E ela não se limita à igreja local. O presbítero é eleito pela igreja, como nós tivemos a assembleia, elegemos o presbítero Walter, e agora ele é presbítero por resto da vida. Isso não aqui, mas por onde ele andar na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é presbítero. Na Igreja Presbiteriana, porque a Igreja Presbiteriana Universal, ela tem esse compromisso do presbiterato. O diaconato não, o diaconato ele é eleito, ele é diácono na igreja local. Então são funções diferentes, né? Todos os ofícios são iguais, as responsabilidades são diferentes. Na Igreja Presbiteriana essa ordenação é perpétua e o mandato é temporário. São de 5 em 5 anos se renova o presbiterato. Mas, como eu falei, a perpetuação do cargo é contínua. E o nosso irmão Walter, ele foi eleito pela Assembleia da Igreja, e é como de praxe, termos uma série de perguntas, na realidade, votos, onde o irmão vai prometer algumas coisas, assim como ele foi eleito. A primeira coisa que, antes de terminar a Assembleia, eu perguntei, o irmão aceita de bom grado? Sim. Então agora ele vai fazer o voto diante de Deus e diante da igreja. Preparado, irmão? Irmão Walter, você aceita a eleição para esse mandato no qual foi eleito? Sim. Certo. Você promete a Deus que irá cumprir as exigências, os deveres que esse oficialato exige? Sim. Vou chegar um pouquinho para cá, Walter, que aí você vai lendo comigo. Você promete defender a Igreja Presbiteriana na sua sã doutrina, sua formação de governo, sua exposição doutrinária, sendo fiel aos princípios da fé da IPB, enquanto ela permanecer fiel às Sagradas Escrituras? Sim. Irmão Walter, você promete cuidar da Igreja de Deus, como vasos sagrados de Deus, fazendo de tudo para que a igreja seja abençoada através do seu ministério, com fidelidade, amor e zelo? Sim. Então, essas são as perguntas de praxe. Agora, como vocês elegeram o Walter, eu tenho que trabalhar com ele. E para mim trabalhar com ele agora, eu tenho que perguntar à igreja, os membros da igreja. Eu gostaria que ficasse de pé para a gente fazer esse compromisso, né? Todos os membros da igreja, isso, por favor. Isso. Nós temos mais 2 membros ali que não levantaram. Por favor. Isso. A Igreja Presbiteriana da Graça
promete dedicar toda a honra, todo o respeito ao irmão, respeitando a liderança dele, o trabalho dele, enquanto ele permanecer fiel às escrituras sagradas? Por favor, mais forte. Isso. A igreja presbiteriana promete que vai orar por ele, pela família dele, para que ele e a sua casa possa trabalhar com zelo, com dedicação e cumprir cabalmente o ministério qual Deus chamou, com fidelidade, amor e zelo. De novo, então. Isso. Amém. Podeis sentar, igreja. Eu quero convidar os diáconos a vir aqui à frente, os presbíteros vir aqui à frente. Nós vamos agora fazer essa ordenação. O presbítero Walter, é a primeira vez que ele foi eleito presbítero, não é isso, irmão? Ele já foi ordenado 2 ou 3 vezes como diácono na igreja. Como eu falei, o diaconato é local. E agora nós estamos partindo para o presbiterato. E o presbiterato é a nível do Iapoca ao Chuí. Por onde tiver igreja, você é presbítero. Tem algum presbítero? Tem, Tim, por favor, Tim. Tem mais algum presbítero, algum diácono aqui, né, no nosso meio? Pastores? Tem mais alguém aqui? Por favor, tem presbítero Ivan? Está aí? Presbítero Marcelo, por favor, vem aqui. Isso. Eu vou pedir nosso irmão Walter. Eu vou pedir à igreja, fique de pé. Estenda a tua mão. Gente, uma coisa maravilhosa que a reforma protestante nos trouxe, sabe que foi o quê? Foi o sacerdócio real. Você tem essa intimidade de levantar a tua mão, estender a tua mão e abençoar. O que você abençoar, está abençoado. Eu vou pedir aos presbíteros e diáconos, por favor, Walter, joelho aqui. Nós vamos orar pela vida dele. Porque alguém fala assim, presbiterato, diaconato é fácil. Pastor é fácil. Fácil nada. Fácil nada. Nós precisamos da cobertura da igreja de oração. Nós precisamos da cobertura de cada irmão, de cada pastor, de cada líder na vida dele, para que as forças do inimigo não o traga e que ele possa desempenhar esse papel agora com zelo, com fidelidade e com amor. Amém? Então vamos orar? Põe a mão na cabeça deles mesmo, meu irmão. Pode ter liberdade, é branco, bagunça esse cabelo, mas vamos colocar diante do Senhor e dizer ao Senhor, Senhor, toma a vida do Walter, agora reservado nesse ministério, Senhor, presbítero, para cuidar das tuas ovelhas, Senhor. Tome de forma poderosa para que ele tenha a unção dobrada do teu Santo Espírito. Abençoa o coração dele, traga essa alegria de servir ao Senhor em todo o tempo, independentemente do ofício, Senhor, mas a disposição de o servir. Nós queremos te pedir pela sua casa, tome-lhe a sua mulher esposa, tome seus filhos, guarde essa casa com graça, com poder, livra-os de toda e qualquer seta do inimigo, para que o teu servo, Senhor, possa estar escondido debaixo das tuas mãos pontetosas, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, traga paz no coração dele, traga ousadia, que ele tenha zelo com a tua igreja, com as tuas ovelhas, Senhor, para que ele possa apresentar, Senhor, diante do Senhor, com essa disposição e alegria de um serviço bem feito, com excelência, Senhor. Sabemos que por nós mesmos não conseguimos, Senhor, mas sabemos que com a tua graça, Senhor, com a tua mão, o Senhor vai dar vitória, não somente a ele, mas a essa igreja onde ele está sendo instalado, empossado como presbítero, Senhor. Abençoa essa vida, Senhor. Abençoa a tua igreja e derrame sobre nós, Senhor, essa graça copiosa, para que em tudo, Senhor, estejamos prontos nessa luta como mais que vencedores, pois a tua palavra nos garante. É nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode ter uma salva de palmas para Jesus? Seja bem-vindo ao ministério. Cumprimenta seus auxiliares aí, né? Que bom.
Maravilha. E aí, Tim? Tá bom, meu irmão? Firme. Marcelão. Firme. Amém. Muito obrigado, Paulo. Maxwell. Gente, muito obrigado. Aí. Pode descer lá, nessa hora você vai... Não, vem cá, Walter, nós esquecemos da coisa. Vem cá. Desculpa. Walter, como presidente do conselho, eu declaro você ordenado e empossado nesse conselho em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas de novo. Aleluia. Nós vamos oficializar. Amém, irmãos. Antes de passar para a pregação, eu vou passar para a ceia do Senhor. Não é isso? Vamos passar para a ceia, porque aí a gente faz ordenação com ceia, é tudo de bom. Irmãos, eu amo esse momento de ceia. Quero descer um pouquinho ali, para a gente conversar assim, face a face, tete a tete, dessa liberdade, né? A ceia do Senhor, ela foi instituída pelo Senhor Jesus. Então, ela é dele. Às vezes a gente fala assim, a ceia da igreja presbiteriana. Não, é a ceia do Senhor Jesus. E a ceia do Senhor Jesus, ela requer alguns compromissos. Por isso que é tão importante quando nós temos esse momento de ceia. Eu lembro, gente, como eu ia arrastado para cear lá naquela outra igreja, que não vou nem falar o nome, né? Parecia que eu estava carregando um peso. Ai, meu Deus do céu. De novo. E aí, chegava lá, ceava, pegava, às vezes não tinha nem o pão, mas tinha um negócio redondo, né? E aí, pegava aquele negócio redondo. E aquele negócio redondo falava que era o corpo de Jesus. E ali tinha toda essa multiforma de uma substância que nós não sabíamos o que era e que não podia acontecer nada e nem cair no chão e coisa alguma, porque era verdadeiramente o corpo de Jesus. Aí também tinha o vinho, né? Que era o sangue de Jesus. Hoje nós temos o vinho, que aqui é suco, e nós temos o pão. Quem foi? Foi a diácono Paulo. A diácono Paulo foi lá e comprou lá na padaria. Foi lá e comprou. É pão de padaria, gente. Só que agora tem uma conotação diferente. Por isso que nós temos que entender por que nós ceamos na igreja do Senhor Jesus. O que aconteceu? Agora nós temos a ceia que tem os mesmos elementos, né? Tirou a hóstia e colocou o pão. Não tirou não, tem o vinho. Mesmo elemento. Mas qual que é a diferença? Que aqui não houve nenhuma consubstanciação, aqui não teve nenhuma transformação, continua sendo suco de uva e continua sendo pão comum, que agora foi tirado do uso comum e foi trago. O diácono orou, fez todo o processo, partiu bonitinho, fez tudo isso aqui. Para quê? Para que agora nós possamos participar do pão e do vinho, entendendo o porquê. O porquê, aí nós temos que entender o porquê. O que é o pão? Jesus, no dia que foi ceado, ele falou: esse é o pão, que é o meu corpo, que é dado por vocês. Ué, transformou no corpo de Jesus? Não, ele está falando que eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome, porque eu sou o pão. E como Jesus não está presente aqui agora mais fisicamente, ele está em espírito, e eu creio que ele está aqui agora me escutando, ele deixou simbolicamente o pão para a gente falar assim, ó, Jesus é o pão da vida.
todas as vezes que eu comer desse pão, eu vou fazer memória ao meu Senhor, que se entregou fisicamente naquela cruz árdua, terrível, por amor a mim e por amor a você. O pão da vida. Do mesmo modo, ele pega o cálice e fala: esse é o cálice da eterna e nova aliança. Eterna e nova? Mas por quê? Porque ele é a videira verdadeira. Ele só sabe produzir o melhor vinho. O melhor que nós temos da videira é o suco de uva. O melhor vinho é aquele que, para o judeu, é a alegria. Lembra daquela festa onde Jesus foi e faltou o vinho? E ele transformou a água em vinho? É para dizer para nós que ele é a alegria. E que o sangue dele foi vertido lá na cruz, para que todas as vezes que eu participar da ceia, eu tenha essa nova e eterna aliança. Qual que é nova? Porque fizeram mais de 300 alianças antes de Jesus, e todas não foram cumpridas, não se conseguiram cumprir. Fez com Adão, fez com Moisés, fez com vários profetas, e nenhum deles sequer conseguiu chegar nos finalmente. Todos pecaram, e era necessário um cordeiro sem mácula, sem pecado, para que aquele sangue daquele cordeiro fosse derramado por amor a mim e a você, e tivesse legalidade. Então, agora, ele fala assim, da nova, que é uma nova aliança, e eterna, porque não precisamos de mais nenhuma outra aliança, é eterna. Essa aliança de Jesus foi cabal, foi permanente, foi para sempre. Não é necessário mais nenhuma aliança. Nós não precisamos mais rasgar véu, nós não precisamos mais subir em monte e fazer penitência, nós não precisamos arrastar, né, igual fazia, meu Deus, ia carregando aquele peso. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais. Nós não precisamos mais de nenhuma aliança. Nova e eterna aliança. Então, por isso que nós fazemos a ceia do Senhor. Eu sempre digo isso, né? Poderíamos fazer a ceia 2 vezes em todos os domingos, a escola dominical e domingo à noite. É necessário? Não. Por que não é necessário? Porque Jesus já morreu por mim. A ceia é só para a gente trazer essa comunhão com a igreja, essa unidade, essa lembrança, para que todas as vezes que eu fizer isso, eu relembre que o Senhor Jesus morreu e que eu não preciso fazer mais nada. Eu sou salvo pela graça, não é por meus méritos. Então, por isso que nós podemos participar dessa ceia. Então, você que é batizado, você que já fez sua pública profissão de fé, você já entendeu todo esse plano salvífico lá na cruz, o pão pregado ali na cruz, o vinho, o suco derramado ali na cruz, você pode participar da ceia. E aí nós vamos no processo, né? Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e disse: esse é meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, ele pegou o cálice e falou: esse é meu sangue. Mas lá em Romanos 11, versículo 28, Paulo traz toda essa explanação da ceia, mas no versículo 28 ele fala assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo e coma do vinho. E o 29 ele fala assim: não faça isso como aqueles que não se examinam, por isso que morreram muitos, estão muitos morrendo, porque não há esse autoexame. E qual que é o autoexame, irmãos? É exatamente: eu sou digno de participar da ceia do Senhor? Eu não sou digno. Você é digno? Você não é digna. Não tem ninguém digno de participar dessa ceia, porque nós não podemos. Mas aí, quando nós fazemos essa autoanálise, esse autoexame, aí nós chegamos para o Senhor Jesus e falamos: Senhor, eu pequei.
Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí nós começamos a pontuar nossos pecados e fazemos como o Tiago fala, confessai os vossos. Aí nós começamos a confessar os nossos pecados. Aí quando nós fazemos essa autoanálise, aí nós caímos em si. Lembra daquele homem que estava perdido comendo lavagem de porco? Aí ele caindo em si. Aí nós podemos cair. Falar, Senhor, não sou digno. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não mereço. Com meus braços eu não sei fazer nada. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte agora e fizesse essa autoanálise. Essa autoanálise, não se colocando como coitadinho, não, colocando como pecador mesmo, pecadora que és. Somos pecadores e vamos confessar nossos pecados. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não posso. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Estamos aqui curvando as nossas frontes, dobrando os nossos joelhos espiritualmente, Senhor. Dizendo para você, para o Senhor, que só a graça, Senhor. Só a tua misericórdia nos assiste. Oh Deus, o Senhor que sonda corações, visite cada coração neste momento, Senhor. Contrito, arrependido, Senhor. Sabedor que não há mérito algum em nós mesmos, Senhor. Mas é teu sacrifício lá na cruz que nos garante isso, Senhor. Nós temos acesso a participarmos não somente da ceia, Senhor, mas dessa grande salvação que o Senhor ali na cruz escreveu para o mundo inteiro e todos aqueles que te professam como Senhor Salvador têm acesso até o Senhor, Pai. Pois o Senhor mesmo falou, Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só podemos chegar ao Pai através do Senhor. Então receba, Senhor, a nossa confissão. Receba, Senhor, essa autoanálise, esse autoexame. E que possamos, Senhor, na primeira oportunidade que tivermos, Senhor, se porventura fizemos mal, pois somos devedores de algum ato que necessita desse conserto, Senhor, que o Senhor nos dê esse privilégio, Senhor, de podermos fazer isso. É uma oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Então agora nós vamos partir para a ceia, né? Eu quero convidar nosso irmão presbítero Walter, nosso irmão presbítero Vapiano, né? E eu vou aproveitar nosso irmão presbítero, terceira igreja, né, irmão? Venha cá também o senhor. Aí. Eu gostaria que você que vai participar, fique de pé. Pegue o cálice, pegue o... Sim. Pegue o cálice, mas não coma e nem beba do cálice. Eu vou pedir os diáconos para estar usando o álcool na mão dos que irão participar desse momento. Por favor, nos ajude aí. Pode ir lá. Tim. Pode ir.
Foi alguém negligenciado em algum dos elementos? Todos receberam? Então Jesus pegou o pão e disse: esse é o meu pão, que é dado entre vós. Comei deles todos. Esteja estendendo sua mão, levanta sua mão assim, Tim, com pão. Estenda sua mão assim, igual Tim. Senhor, esse elemento é reservado para o Senhor. Não há nenhuma transformação, nem consubstanciação, mas aqui há a presença viva do Senhor, Pai. Fortaleça cada irmão, cada pessoa que está participando desse pão, Senhor, sabendo que o Senhor é o pão da vida, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá vigor e nos abençoa, em nome de Jesus, amém. Coma do pão, querido. Do mesmo modo, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança. Todas as vezes que participar, tomando esse cálice, fazem em memória de mim. Estenda a tua mão, eu vou pedir nosso irmão presbítero Walter para que esteja orando e abençoando esse elemento. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós colocamos diante do Senhor aqui as nossas vidas no Teu altar, em primeiro lugar, e pedimos ao Senhor, Pai, clamamos o Teu perdão. Nós sabemos que nós necessitamos a cada instante da nossa vida da Tua misericórdia. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, com o Teu tamanho e poder, o Senhor venha, Pai, derramar as Tuas bênçãos, o Teu amor, a Tua graça, sobre esse vinho, suco, e que o Espírito Santo do Senhor esteja agindo e abençoando, Pai, em nome de Jesus, todo aquele que tomar, e que o Senhor venha purificar e restaurar a fé, o amor, a prosperidade, a bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Amém. Tomai todos, em nome de Jesus. Amém. Por favor, um dos presbíteros recolha, você pode assentar e vamos agora para a pregação da palavra. Obrigado, presbíteros. Aleluia. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Jonas. Jonas, já estamos, acho que no terceiro mês, no capítulo 3. Livro de Jonas, capítulo 3. Se puder, você possa abrir sua Bíblia. Em Jonas, capítulo 3. Que diz assim a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 3. Diz assim a palavra: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, Deus abençoe, meu irmão, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou-se as vestes reais.
cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converter do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não os fez. Senhor, muito obrigado por tudo que já aconteceu aqui, por todas as coisas, por cada vida, e agora de forma muito específica, Senhor, é a Tua palavra, Senhor. Coloque essa palavra em nossos corações, Senhor, e não somente ouvintes, Senhor, mas que possamos praticá-la. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já contei o contexto de Jonas, não vou repetir, já acho que eu contei esse contexto umas 300 vezes nesses 45 dias. Mas agora Jonas está de pé. Ele agora vai pregar. Ele vai pregar mesmo contra a vontade dele. Mas o efeito da sua pregação é algo que ele não pode medir, ele não pode entender o que vai acontecer, pois a pregação e a sua obra é coisa exclusiva de Deus, é coisa exclusiva do Espírito Santo. Nós, pregadores, não temos como medir ou fazer alguma coisa acontecer quando nós verbalizamos essa palavra, mas é uma palavra rema. É uma palavra que é falada e ela opera. Ela não é estática. Mas nós temos que dar muita atenção aqui, neste capítulo. Por quê? Porque há duas razões para isso. E a primeira razão é que este capítulo contém a história do maior despertamento espiritual que já existiu. Do quê? Do maior despertamento espiritual. Gente, muitas pessoas são convertidas através do capítulo 3 de Jonas, do que em todo Israel, naquele Antigo Testamento. Nem no dia de Pentecostes teve tamanho avivamento, tamanho conversões. E na história de hoje nós podemos, inclusive nós falamos na escola dominical, nós vamos ter a história da igreja, e nós vamos ver aqui grandes avivamentos que aconteceram no século XIX, século XVIII, na Rua Azusa, né? Nós tivemos vários avivamentos na história da igreja. No quarto século, por exemplo, João Crisóstomo batizou nada mais, nada menos do que 3.000 pessoas em um dia só. Houve dias grandiosos na época da Reforma, no século XVI. Milhares de pessoas vinham a Cristo chorando, porque estava acontecendo também a reforma industrial, e as pessoas estavam naquela confusão, naquele turbilhão, e elas entenderam um pouquinho do que aquele padre maluco que ele estava falando, um padre doido aí, pregou umas 95 teses lá no Westminster, e o povo ficou doido. E aí vinha chorando, e aí a reforma agariou aquelas pessoas e batizaram. Semanalmente era mais de 1.500 pessoas. Então houve grandes avivamentos na história. Em certa ocasião, em 1630, um único sermão converteu 500 pessoas e modificou toda a atmosfera do país. Interessante que na história da América, Estados Unidos, Charles Finney era o pregador de ouro.
ele levou milhares de almas a Cristo na sua vida. A mesma coisa aconteceu com Moody. Moody levou 500 mil pessoas a Cristo. Ele, um evangelista nato, ele conseguiu essa façanha de 500 mil pessoas em todo o seu ministério. Então houve grandes avivamentos em toda a história da igreja. Mas nunca, em toda essa história, houve algo semelhante ao capítulo, o que aconteceu no capítulo 3 de Jonas. Em uma única pregação, curta, raivosa, sem querer, Jonas leva 120 mil pessoas à conversão. Jonas foi o profeta e o pregador missionário mais bem sucedido de todos os tempos. Então essa é a primeira razão para a gente ficar fixo aqui nesse capítulo 3. E a segunda razão, pastor? A segunda razão que nós temos que dar atenção é o que Jesus disse. Jesus disse que haverá juízo final. E que nesse juízo final, os homens de Nínive se levantarão e condenarão a geração para a qual Jesus pregou. Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas as pessoas para quem Jesus pregou não se arrependeram. Eu não estou falando para vocês, mas eu estou falando para muitos aqui, que estão no Facebook, no YouTube, muitos que estão me ouvindo. Eu estou pregando com tanto carinho, com tanto amor. Já me chamaram até pastor misericórdia, porque eu sou misericordioso. Mas você que está me ouvindo aí, quantas pregações você já me ouviu? E hoje mesmo eu ouvi de você, não, eu vou para a minha igreja. Eu não prego igreja. Eu prego o Senhor Jesus. Eu prego o Senhor Jesus pregado na cruz, mas que ressuscitou, desceu à mansão dos mortos e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. E aí, os ninivitas se arrependeram. E o pregador era um pregador duro, relutante, pregador de má vontade, pregando e dizia, tomara que ninguém convertesse, esse povo é coração duro, tomara que esse povo ouvisse, mas não entendesse. E você me ouve toda semana. Toda semana. Você entra no YouTube, você entra no Facebook. Eu prego aqui na igreja, eles sabem, a igreja me conhece. Com a boa vontade, com a disposição. Mas o coração duro que não aceita o Senhor Jesus. Os ninivitas se arrependeram ao ouvir apenas um sermão. O sermão que os ninivitas ouviram tinha uma única frase: se arrependem, se arrependem. E é possível que você já ouviu milhões e milhões de frases, não somente da minha boca, não somente daqui do Facebook, mas vários pastores pregando, e tem um coração longe do Senhor. O sermão que os ninivitas ouviram foi o mais duro discurso de se ouvir. E ele continha só uma promessa. Só uma promessa. Será condenado, será condenado, será condenado. E muitos pastores pregam cheio de amor, de misericórdia, de graça, lutando para te entregar um crescimento espiritual, mas nada acontece na sua vida. A cada sermão que você ouve, você fica mais endurecido e se torna mais culposo dos seus pecados. E a condenação de qualquer um de nós que não se arrepender em nossos dias será maior do que a condenação de outras pessoas que não ouviram o Evangelho. Os homens de Ninivita se levantaram no juízo.
além de levantar, eles testemunharam contra todos aqueles que desprezavam a pregação. Então, diante disso tudo, vamos falar aqui. A vida cristã não é fácil. Vamos falar junto? A vida cristã não é fácil. De novo, a vida cristã não é fácil. A vida cristã não é fácil, gente. Ela é frequentemente difícil, terrivelmente difícil. Vamos ver aqui o texto, vamos voltar para o texto aqui do capítulo 3 de Jonas, versículo 1 ao 4, Jonas fala assim, ó. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Veja só o que o texto diz. Talvez alguns de vocês não gostaria que eu falasse de Jonas que ele é um cristão. Alguém pode até contestar: como que é cristão, pastor? Jesus nem tinha vindo. Ele está lá no Velho Testamento. Como é que pode chamar ele de cristão? Deixa eu falar um negócio com vocês aqui. Jonas era cristão. E a sua fé estava em Cristo. Ele era o tipo de Cristo, uma figura de Cristo. Então, e ele estava aguardando a vinda de Cristo. Porque senão eu vou falar também, eu também não sou cristão não, porque eu não estou vivendo a época de Cristo. Cristo já passou. Então é a mesma coisa. Nós estamos olhando para Cristo e ele está do lado de cá olhando para Cristo. Eu estou do lado de cá, Cristo já passou. Ele está do lado de lá, Cristo devia passar. Então sempre falo, Jonas era cristão. Aí por que eu falo que a vida é difícil? Exatamente porque quando nós olhamos nessa perspectiva, nós não temos muita coisa para viver se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus. Se nós não estivermos olhando para Cristo. Se nossos olhos não estiverem fixados no Senhor e aguardando a vinda ansiosa de Jesus. Aí eu falo com você, a vida é uma porqueira. Se nós não tivermos essa visão, a vida é um nada. É aniquilamento. Acabou, morreu, acabou. Porque nós não temos perspectiva de outra coisa. Sem Cristo não há ressurreição. Sem Cristo não há essa expectativa de vida. Sem Cristo nós não podemos. Eu posso crer no amanhã? Não podemos. Eu posso pensar no amanhã? Não podemos. Se resume hoje. E aí nossa vida acaba. Porque eu sempre falo, hoje é a única coisa que nós temos. Amanhã nunca vai chegar. Como é que é, pastor? Amanhã nunca vai chegar. Porque a hora que chegar amanhã é o quê? É hoje. Ontem nunca vai voltar, já passou. O que nós temos é hoje. Na perspectiva humana. Então, se não tivermos Cristo, a vida cristã é difícil. Paulo chega a falar assim, ó, nós somos os mais infelizes dos homens, porque Cristo não morreu, Cristo não ressuscitou. Aí lá no 51 ele fala, mas o nosso trabalho é fiel, porque Cristo verdadeiramente ressuscitou, e nós podemos dizer, morte, onde está a tua vitória? A nossa vitória está em Cristo Jesus. Aí nós temos essa confiança, aí nós temos a certeza que nós podemos crer em Cristo Jesus. E é isso que Jonas está pregando lá. Mas Jonas está pregando com toda a indisposição. Tomara que esse povo. E eu já falei, ele não estava errado não, gente. Ele é filho de quem?
Amitai. Amitai era o quê? Profeta. Ele é filho do profeta Amitai. Ele estava falando dos assírios, que tinha a capital Nínive. Os assírios quem era? Era o povo pior do mundo. Era o povo que enfiava uma agulhinha nos profetas e ficava lá até eles chorando lá. Como é que chama isso? Pau de arara, né? O pau de arara, essa questão de machucar, até a pessoa desesperar de tanta dor, de angústia. Ai, meu Deus do céu, perde até, dá síndrome de pânico, dá essas doenças que hoje nós conhecemos, que naquela época não sabia, mas as pessoas desesperavam, pediam para morrer e não morriam. Um historiador conta, Gonçalves 2, Juan Gonçalves, ele conta que os ninivitas, não eram os ninivitas, os assírios, eles que inventaram o pau de arara, eles que inventaram o partir e tirar a pele dos profetas vivos. Arrancava as peles dos profetas. Eles jogavam os profetas dentro do buraco, sem mão, sem braço, sem pé. E eles ficavam lá sem poder sair. Pegavam as mulheres e as crianças e abusavam. E os profetas eram jogados, os homens de Israel. E Jonas viveu tudo isso. Aí eu falo com você. Eu, Jonas, literalmente, vivendo naquela época, profeta, eu queria que aquele povo fosse salvo. Aonde? Eu teria essa compaixão que Deus tem. E Jonas foi. Jonas foi porque ele entendeu. Jonas ouviu e entendeu. Que era melhor ele ir pregar, mesmo contra a vontade dele, do que ficar dentro da barriga de um peixe e morrer. Mas a vida é difícil. A vida é difícil. E Jonas, nessa vida difícil, ele foi pregando e não tinha como. Ele estava pregando no sofrimento. Foi difícil para Jonas. E ele esperava que não precisasse ir a Nínive. Mas se ele fosse a Nínive, ele sabia que o povo poderia arrepender-se. E se o povo arrependesse, Deus teria misericórdia. E então, os assírios continuariam sendo uma ameaça para Israel e para os profetas. Mas se ele não fosse, Deus julgaria ele. E quando os israelitas viessem o julgamento dos assírios, talvez eles mesmos se arrependessem de seus próprios pecados. E Jonas dizia, não vou para Nínive. Mas no versículo 1 e 2 diz, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai a grande Nínive. E é muito difícil fazer coisas que a gente não quer fazer. Jonas não gostou de ouvir o versículo 2. O que diz no versículo 2? Olha só. Dispõe-te, vai a grande Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. No capítulo 1, Deus falou com Jonas. Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim e agora mudou, né? Dessa vez há uma pequena diferença. Dispõe-te e vai à grande cidade Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E Jonas ficou profundamente abatido, porque sentiu que eles poderiam se arrepender. E ele preferia ver aquele povo morto. Mas ele já havia aprendido que não vale a pena desobedecer. Então Jonas começa a caminhada. Uma caminhada que ele não queria fazer. Parar um pouquinho e trazer para nós. Talvez seria uma caminhada que hoje você não quer fazer. Uma caminhada que você sabe que seu vizinho
Não vale nada. Que seu companheiro de serviço não fala nada. E eu vou pregar para esse cara, e esse cara vai converter, e vai ter que chamar de irmão, e vai. Eu não quero. Mas tem que começar essa caminhada. Aí eu pergunto para você, mas por que é difícil fazer o que nós não queremos fazer? Quantas mães tem aqui? Quantas mães? Então tem mais mãe do que pai. Você que é mãe, você sabe. Meu filho, vai ali comprar 1 quilo de arroz para mim. Ah, mãe, não vou não. E às vezes vai arrastando. É para fazer comida para ele, para o infeliz, né? Vai lá, menino, comprar. Não, mãe, não vou não. Mas vai, arrastando. Quantas vezes eu já fui arrastando? Já até pedi dinheiro. Né, mãe, dava umas moedinhas para me comprar. Compra lá 1 quilo de sal. Eu ia, dona, com raiva de ir, sabe? Chegar lá. Aí seu Juquinha falava assim, ô meu filho, ó, falar que sua mãe faltou 12 centavos. Com raiva, perdi o dinheiro até. Aí chegava lá, mãe, seu menino, eu te dei um tanto certo, você perdeu. E assim, a gente faz de jeito. A gente vai com raiva. Não vai se querer fazer. A gente vai triste. Quando a gente não quer fazer, a gente faz, parece que o negócio é tão forçado que parece que faz 2 vezes. Parece que o negócio é na esquina ali, você anda 10 quilômetros. Agora fala assim, ô menino, vai pro circo. Antigamente tinha circo. Antigamente, os parques, não era, Fátima? Tinha os parques lá, a gente saía no domingo à tarde, assim, ia para os parques. A gente nem via, andava 2 quilômetros, 3 quilômetros. Era o que a gente queria fazer. Era a alegria de fazer, você ia com toda a satisfação. Mas o que você não queria fazer, pesa. Agora imagina fazer a vontade de Deus, pregar a palavra para aquele povo que eu não quero que aquele povo converta, aquele povo assassino, matador de profeta, perseguidor de Israel. Eu não quero que aquele povo converta, eu não vou. Vai. Então eu vou. Rodar quanto? 100 quilômetros. Percorria 100 quilômetros em 3 dias. E Jonas percorria, saía cedo. Era 3 muros para pregar em 3 cidades. Era 3 muros, não. Era 3 montanhas que fazia a serra, que descia, era uma estrada em cima da serra. Aí você andava em cima da estrada, percorrendo e passava por 3 cidades. Se arrependam, porque a ira do Senhor vem. Se arrependam. Não converta não, que a ira do Senhor vem. 3 dias, gente. 120 quilômetros. Era o tempo que tinha que percorrer. E Jonas foi percorrendo esses 120 quilômetros com má vontade, com tristeza, com angústia, reclamando de tudo. Devia olhar para aqueles caras que, pô, feio, você é feio, rapaz, mas converta, porque senão... Mas ele sabia que Deus é misericordioso. Então ele estava fazendo contra a vontade dele, porque ele sabia das 2 coisas. Ele sabia que aquele povo poderia converter, e sabia também que Deus é misericordioso. Olha só. Falar um palavrão assim, que desgraça, fora da graça. Terrível. Aquele povo vai converter e agora tem que chamar de irmão. E Jonas foi. Indo, né? Imaginando todas essas situações que poderia mudar. Percorrendo 1.200 quilômetros, 40 dias pregando, uma longa caminhada. Nínive era uma cidade muito grande para a época. Deixa eu ver aqui qual cidade, tamanho dela hoje. Janaúba, 140 mil pessoas, tamanho de Janaúba, né? Cidade grande, cidade de porte médio. E percorrendo toda aquela cidade, 3 dias, o povo converte, o povo aceita, o povo entende. Aí você pergunta, mas por que é difícil o que temos que fazer? Porque pregar para os assírios é ficar triste. E é difícil a gente fazer as coisas que deixam a gente triste. E Jonas
40 dias e 40 noites, e Nínive será subvertida. Mensagem dura. A única mensagem que Jonas podia falar, que podia fazer. E Jonas pregando, nessa mensagem dura, nós vemos o Senhor Jesus caminhando na cruz, dizendo para mim e para você: toma a sua cruz e siga-me. Aí você fala assim, aí você pensa assim: eu já tenho a minha cruz. Eu já tenho. Alguns podem até olhar para o marido e falar assim: meu marido é a minha cruz. Esse homem não vale nada. O marido também pode falar a mesma coisa: essa mulher é a minha cruz que eu tenho que carregar. Não estou falando das fatalidades. Eu estou falando da cruz que nós temos que levar, é do Evangelho. Nós temos que tomar a cruz e pregar o Senhor Jesus, indiferentemente se eu estou passando por algumas privações, ou talvez a cruz, a gente fala assim, é a doença, ou talvez não, a cruz que Jesus está falando é o Evangelho mesmo. Toma essa cruz que nós confundimos com problemas, com coisas pesadas, mas essa cruz que é utilizada no Novo Testamento, que é algo que você toma voluntariamente. Como, pastor? Deixa eu te falar como você toma. No ministério. Eu fico imaginando as pessoas reclamando porque foi eleito presbítero, diácono, professor de escola dominical. Não, eu tenho que... E ficam reclamando, gente. Isso é privilégio. Olha aqui para mim. Isso aí, você tinha que estar soltando foguete. Porque no jogo do Atlético, você saiu soltando foguete aí até 2 horas da manhã, e brincando, e sujeito até levar bomba na mão, né? Porque você queria, agora está reclamando porque tem que acordar mais cedo um pouquinho, ou porque tem que estudar a palavra de Deus para ensinar para as crianças, para os adolescentes. Isso é privilégio. Deus recebeu uma comitiva de anjos e falou: Senhor, eu quero fazer isso. Deus falou assim: não é os anjos não. Isso aí são para os meus filhos, os homens. Então, todas as vezes que vier um ministério na tua mão, meu irmão, todas as vezes que vier um ministério na tua mão, minha irmã, tem que fazer com alegria, disposição. É tomar essa cruz e seguir o Senhor Jesus, porque Ele fez muito mais por mim e por você. Ele não, leia Filipenses capítulo 2, Ele não se julgou como forma de Deus, Ele esvaziou dele mesmo, tomou a forma de homem, com toda a maldade, e se entregou por mim e por você. Então, a vida é difícil. É difícil. Mas quando Jesus nos chama, eu não posso titubear. Eu não posso falhar. Deixa eu caminhar para os finalmente aqui, senão nós não terminamos essa mensagem hoje, né? Então, é algo difícil, mas que nós fazemos voluntariamente. É difícil seguir o caminho. E nós decidimos seguir o caminho difícil quando nos tornamos cristãos. E quem sabe de fato, quando essas dificuldades que nos aguardam, nós abraçamos elas e começamos a conviver com elas para facilitar a vida do outro e não a minha. Como é que é isso, pastor? Eu fui para o ministério. Não foi minha mulher, meus filhos, não. Quantas vezes eu vi minha esposa, quantas vezes eu vi meus filhos sofrendo por minha causa, e joelho no chão e orando e clamando por minha causa. Então, nós temos que ser esses intercessores.
Nós temos que ser esses facilitadores, né? Alguns anos atrás, a polícia, ela ia às igrejas e sucateava mesmo, porque era mandado. Não estou falando que era a organização, não. Era o superior mandava, o governo, porque a igreja evangélica ela não era aceita, né? Então, quantas vezes eu vejo histórias, e eu conheço alguns pastores daquele tempo lá, que contavam, me falavam assim: ô pastor Jonas, nós levávamos, era ovos e pedradas, né? E eu sou um andarilho aí para conhecer a história do Evangelho, e já rodei esse norte de Minas, de Cruzeiro, ali perto de Valadares, até o Vale do Aço, lá na Cancela, rodava tudo para conhecer a história. Aí eu vi essas histórias escabrosas, e um pastor me contou: eu vi, pastor, com os meus olhos, as pessoas não gostavam da igreja, pegou 2 presbíteros e um pastor, levou para a praça pública, e depois de linchar, pegaram uma cartucheira e atiraram neles. Está marcado lá o sangue na praça. Porque se entregaram por amor ao Evangelho. Então, nós temos que entender que quando nós entramos na sala da oração, nós podemos entender que o Senhor tem uma lista de pessoas que se entregaram por Ele. E nós temos que ensinar isso para os nossos jovens, que ministério é privilégio, ministério é amor, é voluntário, é fazer, porque a obra não é minha, é do Senhor, né? E isso não é difícil, quando nós chegamos no momento da nossa morte e lembrarmos que Jesus Cristo, que é infinitamente melhor, estará com os braços abertos, dizendo: vinde, ó benditos, adentrai ao gozo, fosse fiel no ministério, no pouco, nas coisas do Senhor, adentrai e usufrua agora das benesses do céu. Vamos terminar aqui, versículo 5 até o versículo 9 diz assim, olha só: os ninivitas creram e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa cidade ao rei de Nínive, e chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou-se as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre cinzas, e fez proclamar e divulgar em Nínive: por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto. Provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Interessante que o versículo 5 a 9 fala aqui sobre arrependimento. Jonas prega: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E o povo de Nínive crê em Deus. E eles não creram em Jonas. Eles estavam conscientes que por trás da voz do pregador estava outra voz, a voz de Deus. E o texto não diz que eles aceitaram a existência de Deus. Eles não aceitaram, eles não vão discutir teologia. Eles não pararam para falar, Deus existe. Não, mas eles creram, eles acreditaram. Olha aqui para mim, querido. Se você acredita em mim, o que você fará? Olha aqui, se você acreditar em mim, o que você vai fazer? Agora, quando você acredita em Deus, aí você acredita no que eu digo, porque eu não estou falando a minha palavra, estou falando a palavra de Deus. Aí se você acredita em Deus, aí você fará a diferença. Aí você vai acreditar no que Ele diz, no que Ele faz. Ele diz que fez, aí você acredita nele. Ele diz que vai operar maravilhas, que vai acontecer milagres, você acredita. Porque você está acreditando no Deus vivo. Quando você acredita na palavra dele, você começa a entender que ele pode todas as coisas. Aí você fala assim, mas por que eu devo acreditar em Deus? Tem outra coisa para você acreditar?
Aí você vai estudar filosofia, pode estudar o que você quiser da Zia aí. Você vai parar em alguma coisa. Você vai parar num túmulo. Você vai parar na morte. Todos morreram. Todos morreram. Pode pegar todos os filósofos todos os sábios que apareceram na terra, morreram. E o pior, não ressuscitou. Aí quando você começa, você vê que há algo diferente com Jesus. Ele veio, nasceu de mulher, sem pecado, morreu, mas ressuscitou. O único que o túmulo está vazio é o de Jesus. Então, aí você fala assim, mas pastor, o senhor está falando papel. Não. Eu estou falando história, com H-I-S-T-O-R-I-A, história. Estou falando o que se estuda lá fora. Mesmo fora do cristianismo. O único que ressuscitou é o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo. Então não é filosofia, não é história de carochinha, é coisas reais. Então eu acredito por causa disso, porque a história secular, ela corrobora com a história bíblica. Ou você pode inverter os fatos. A história bíblica, ela condiz com a história secular. Naquilo que é verdade, a história secular, a Bíblia relata. Naquilo que é mentira, a Bíblia relata. Não há dúvida na palavra de Deus. Hoje eu perguntei para Jonathan. Todas as coisas passam, não é, Jonathan? O que é que permanece sempre, Jonathan? A palavra do Senhor. É ela que permanece, ela não tem sombra nem variação de mudança. É a única. Né? Então, por que eles creram em Deus? Porque eles sabiam da história dos assírios. Os ninivitas conheciam. Né? E eles conheciam e entenderam que houve esse entendimento espiritual. E é interessante que houve uma mudança radical aqui. Ao versículo 6. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Olha só. O rei ouve sobre esse grande avivamento. O rei percebe uma coisa. Não há portas especiais no céu para rei. Não tem algo especial para o rei, não. O rei e o plebeu e o escravo é a mesma coisa. O rei entendeu isso. E o que o rei fez? Um decreto. O rei levanta um decreto e fala, opa, se é grande ou se é pequeno, se é criança ou se é adulto, se é animal, se é ave, se é qualquer uma coisa, precisa jejuar. Precisa do perdão de Deus. Né? E o rei precisa descer do seu trono, se envergar dos seus pecados, tanto quanto qualquer outra pessoa, e sentir o peso dos seus pecados. E a pergunta para mim e para você, e qual o peso do nosso pecado? Por que eu estou me arrependendo? Talvez você esteja com medo de ir para o inferno. E não é um arrependimento sincero, genuíno. Eu estou falando ali, mas para nós também. Talvez o medo nosso é de ir para o inferno. Ou de não ir para o céu. Não, é arrependimento sincero, porque o que é arrependimento? Arrependimento é não ter vergonha de quem eu sou. Isso que é arrependimento. Arrependimento é eu me desnudar no altar, falar, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou o pior dos pecadores. E me expor diante de Deus, isso é arrependimento, né? É não ter vergonha de quem eu sou. Aí eu faço porque eu sou e sei quem eu sou e me entrego diante de Deus, clamando a misericórdia dele. E esse é o sentido, claro, do pecado. Porque eu não posso ser salvo se eu não me entender quem eu sou. Quem eu sou morto
em meus pecados, meus delitos, e necessito de quê? Da graça do Senhor. É isso que eu preciso. E o tempo todo Deus diz, os homens olham para as aparências, e Deus olha para o coração, né? E nós ficamos presos nessa aparência. Deus prometeu nos destruir em 40 dias. Mas talvez, se nós nos arrependermos, Ele nos poupe. E foi isso que o rei fez. Ele se arrependeu, chamou todo o povo e conclamou um jejum. Os ninivitas reconheceram a ira, a fúria de Deus e não ficaram esperando. Porque talvez a gente fica... Para finalizar, se eu contar isso aqui, né? Essa pandemia, gente, mexeu não somente com o nosso espiritual, mas mexeu também com o nosso emocional, né? E eu fiquei pensando nessa história aí de Jonas, né? E o pessoal deve ter pensado assim, ó, Jonas está pregando que daqui 40 dias. Aí eu fiz uns exames, né? E estava lá dentro de uma ressonância daquela máquina, Marcelão, e estava lá dentro daquela máquina e comecei a contar, sabe? A ânsia era tão grande dentro daquele negócio, aquele tubão lá, né? Falei, meu Deus. E a doutora falou assim, 15 minutos, viu, pastor? Eu falei, beleza. Aí comecei. Para mim, eu não podia carregar nada, nem celular, nem nada, sabe? Estou lá contando, eu comecei a contar. 1, 2, 3, 60. Oh, passou 1 minuto. Aí comecei de novo, 2 minutos. 1, 2, 3, 50, 59, 60, 3 minutos. Mas deu no 60 dos 300, eu já perdi as contas, né? Se que era 5 minutos já, eu perdi as contas. Aí, quando eu fui fazer essa mensagem, eu comecei a pensar naquele negócio lá. Falei, esse povo deve ter começado a contar. Jonas falou que 40 dias ia acontecer. Aí eles começaram. 40, 39, 28, 16. Quando inteirou num dia só, deve ter tido um alvoroço naquela cidade. Vai acabar essa cidade, vai descer fogo do céu, vai consumir tudo isso. Aí passou um dia, 41, 42, e nada aconteceu. Aí deve ter estado no 43º dia, aquele povo deve ter entrado em festa. Opa! Realmente nós convertemos e Deus teve misericórdia e mandou a graça dele. Não acabou com a cidade. E deve ter perguntado, você está vivo? Você está vivo? E começaram a contar as pessoas, todo mundo vivo, não perdeu uma. Porque eles se converteram. Eles se converteram. E a misericórdia de Deus alcançou aquele povo. Aí para a nossa vida, irmãos. Aí vem a aplicação para a nossa vida. Você pode estar falando assim, pastor, eu sou crente da presbiteriana antes de nascer, que minha mãe já me aceitou no ventre dela. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. É, pastor? É. Não, eu sou filho, está meu filho ali, eu sou filho do pastor Jonas, da igreja da presidente da casa. Se não aceitar Jesus, meu filho, você vai para o inferno. O diferencial é esse. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É esse arrependimento sincero. Não é medo, não. Não é nesse medo de falar assim, não, eu estou com medo de ir para o inferno. Não, eu quero ter intimidade com o Senhor. Hoje na escola dominical nós falamos, eu não tenho criado filhos para ser doutores, não. Deus tem me abençoado. Meu filho mais novo está terminando a faculdade. É bênção do Senhor, é bênção. Mas eu estou criando filhos para morar no céu. Nas Sagradas Escrituras, eles conhecem. E é isso que você, cada um de nós temos que fazer. Como é que está a sua vida com o Senhor Jesus? Ah, eu estou me preparando. Não, você tem que estar preparando, é para encontrar com o Senhor Jesus. Porque, como eu falei, essa pandemia aí deu uma reviravolta em tudo. Nós não sabemos mais. Morreram gente que você nunca imaginava que ia morrer. Pessoas de muito menos idade que você. Pessoas muito mais capacitadas financeiramente que você. Pessoas que tinham planos de saúde que você nunca imaginou que vai ter um dia. E morreram. E nós temos que acertar nosso passo. Essa mensagem ali, o versículo 10 fala assim,
E Deus, abre aí para mim, Marcelo, versículo 10, para não subir lá em cima. Olha só, e Deus. Jonas, não tem importância não, eu pego o contexto aqui. Olha só, o versículo 10 diz assim, ó. Quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele desceu, nessa não, Marcelão. 10. Obrigado, meu irmão. Olha só. Tendo em vista que eles fizerem como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu, ó. Deus se arrependeu e não os destruíram como tinha ameaçado. Ó, Deus arrepende? Não, Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Mas o que é que Deus está trazendo para mim e para você no arrependimento ali? É que Deus mudou a sorte minha, porque eu estava indo destino ao inferno. E nesse tempo, Jesus entrou e eu tive uma conversão. Olha só o que eu fiz? Uma conversão. Estavam mortos os seus delitos de pecado, e Ele nos deu vida, e vida em abundância. Eu estava sentado no lodaçal, lama, e Ele me fez assentar nas nuvens com príncipes. É isso que Deus faz comigo e com você. Por isso é necessário, é mistério. Talvez hoje você pode pensar assim, o pastor está falando isso, mas você precisa acertar o seu emocional. Você precisa acertar a sua estrutura física, emocional, porque está abalada. E hoje é dia, querido. Hoje é dia de acertar com o Senhor. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte. E assim como Deus mudou a sorte dos ninivitas, que Ele muda a nossa sorte. Assim como Deus mudou a história daquele povo, que Ele muda a nossa história. Ah, eu estou indo para o céu, mas e a minha casa? E os meus entes queridos? E a minha família? Que eu possa colocar o joelho no chão e interceder por aqueles que antes estavam trópicos, cambaleando, indo para o inferno. E que a misericórdia de Deus, através da minha oração, do meu clamor, possa chegar naquelas vidas. Possa chegar na minha casa, nos meus irmãos. Possa chegar nos meus amigos, nos meus colegas de trabalho. A graça é infinita. Não vai pensar que quando você exerce esse ministério, você está tirando de alguém. Pelo contrário, ela dobra, ela é ilimitada. Basta que nós possamos estar pregando esse evangelho, vivendo esse evangelho, arrependendo dia a dia e pedindo ao Senhor que aqueles que ainda não têm entendimento, que o Senhor abra os olhos espirituais para que eles possam entender, compreender e submeter a essa palavra. Senhor, de forma muito específica, Senhor, nós queremos dizer que não somos Jonas, ainda que até pensamos em fugir, mas nós aqui estamos voluntariamente para pregar o Teu Evangelho com amor, com gratidão, Senhor, com generosidade. Inunde o nosso coração com essas benfeitorias, Senhor, para que tudo que façamos seja com a disposição de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Mas nós clamamos, Senhor, tenha misericórdia desse povo, Senhor, a começar na nossa casa, Senhor, a começar nos nossos vizinhos, Senhor. Inunde esses corações com a Tua graça, com a Tua misericórdia, Senhor, com esse amor inefável, esse amor de Jesus que morreu ali na cruz, Senhor, para nos dar esse livre acesso até o Senhor. E não somente uma salvação de ir para o céu, Senhor, mas uma salvação de intimidade, de gozo, de liberdade, de chamá-lo de Pai, Abba. Porque só quem tem o Espírito Santo pode chamar assim, Senhor.
Então abençoa o teu povo aqui, Senhor. Ministra em cada coração, Pai. E traga família, Senhor. Essa célula mata, Senhor. Abençoe famílias aqui, para que famílias fortes, Senhor, estejam servindo esse Deus vivo e forte, Deus verdadeiro, Pai. E que essa igreja, Senhor, seja um luzeiro em Montes Claros, para que a luz do Senhor possa resplandecer o Evangelho onde há trevas, Senhor. Nós clamamos isso e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de finalizar, essa semana, dia 8, é dia da família. Eu gostaria que você ficasse perto da sua família. Nós vamos fazer uma oração, vamos ter uma oração aqui na dia 8, né? Quem puder vir, venha. Quem não puder, eu vou fazer uma live pelo Facebook. Mas eu gostaria, você tem família aí? Junta a sua família, né? Eu vou chamar meu filho aqui na frente, para ficar aqui comigo. Nós vamos orar juntos, famílias, tá? Famílias. Vem cá, filho, Daniel. Tem família aí? Quem quiser vir aqui para frente também pode, tem essa liberdade, viu? Igão, pode desligar aqui sem apagar? Cuidado aí, viu, Jonathan? Aí junta a sua família assim, ó. Isso. Vem cá, Marcelão. Marcelão, tem dona